internet. Mas tá sem internet? Não, tá com internet. Não mandamos pra ninguém. Eu nessa hora não sei isso, né? Tá com som aí, né? Aí vai dar. Tá com ar. Tá vendo? Tá com jeito, né? Boa tarde. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais, né, sobre literatura, poesia e opressão. O foco dessa sala é debatermos um pouco sobre todos esses problemas que estão aí, né, imbuídos na grande mídia e que muito nos oprime, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Fabiano, professor de língua portuguesa, estamos com o Léo, que é autor de um livro muito bom, que nós vamos falar sobre o livro, e estamos com o Ildalt, que é o nosso convidado também para debater um pouco sobre esse assunto. Entramos um pouquinho com atraso, né, porque tivemos alguns problemas técnicos, é a primeira live que esse grupo aqui está organizando, então a gente está com um pouquinho de dificuldade, porém vai sair, né? Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, algumas pessoas ainda estão entrando, por isso que eu não vou iniciar de imediato, aí a gente vai tendo aí, eu vou passar para os participantes se apresentando, enquanto isso as pessoas vão entrando na nossa sala para poder bater esse papo gostoso com a gente, tá? Vou passar para o Fabiano, para ele se apresentar. Oi, Fábia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como é que estão passando aí nesse período maluco que a gente está vivendo? Ô, Paty, eu não gosto muito de falar de mim, não. Assim, vamos começar logo. Vamos passar para o Léo se apresentar, então, que depois que o Léo se apresentar e o Dalt também, dependendo de como estiver aqui, eu já vou começar a nossa pauta, o nosso ponto, tá bom? Uhum. Perfeito, então eu vou me apresentar. Bom, gente, meu nome é Leonardo, eu tenho 18 anos. Esse ano eu publiquei um conto na Amazon, O Cárcere de Almas Sobras, é meu primeiro conto publicado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, entre outras questões. E vai ser bem legal, espero que vocês gostem. Agora o Dalt, que está aqui comigo. Boa tarde, eu sou o Ildalt, sou servidor público, agente de organização escolar, estamos aí. Bom, gente, acho que já algumas pessoas já estão entrando na nossa sala para a gente iniciar com esse papo. E eu vou começar aqui o foco, né? O nosso foco hoje é bater um papo assim, sem protocolo, é mais para a gente bater um papo à vontade, trazer um pouco de arte, de poesia, né? Desse momento tão hostil que nós estamos vivendo. Eu escolhi um poema de Bertolt Brecht, que eu acho que se inclui muito nesse momento, né? Nesse clima que nós estamos passando, e eu acho que vai introduzir bem aqui o nosso tema, tá bom? Vamos lá. É preciso agir. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo, né? Então, assim, Bertolt Brecht, ele foi um dramaturgo, né? Ele também fazia
teatro, né, escrevia, né, e grandes poemas também, e eu acho que é muito atual, tudo que ele escreveu, tudo que ele colocava na sua escrita, ele revelou muito o que a classe trabalhadora, ela anseia, né, que é essa questão aí que nós estamos vivendo, e agora mais do que nunca. É muito importante no nosso debate a gente salientar um pouquinho de tudo isso que a gente está passando, né? Que muito nos aflige, né? Que acaba nos levando para o isolamento, né? As pessoas estão cada vez mais se isolando, achando que a saída é individual, e é isso que a gente acaba sentindo. Antes de falar um pouquinho disso, nós vamos falar com o Léo, que é o nós trouxemos ele aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro que ele publicou, né? O Léo foi nosso aluno aqui na escola, sempre escreveu muito bem e sempre se destacou né, quando ele fazia qualquer texto, qualquer resenha, qualquer tipo de texto, de gênero. E eu sempre falava isso para ele, né? Léo, você tem futuro, porque... Você me inspirou muito a escrever textos. E hoje, a gente, como ele publicou um livro, eu convidei o professor Fabiano, que também dá aula aqui comigo na escola, e o Fabiano vai fazer uma entrevista com o Léo para falar sobre esse livro dele, e depois a gente vai abrir mais, né, para perguntas, também vamos falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre conjuntura, poesia, é isso. Com a palavra, Fabiano. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o cárcere das almas rubras. Leonardo Salles, que é o nosso escritor convidado, e aí a gente tem o prazer também, né, de ter tido o Léo como aluno, e como a Patrícia falou, já era, naquela época, né, um aluno diferenciado, muito atento, muito participativo e muito... ele gostava, né, de estudar, que hoje em dia é raro. Então, eu fiz uma leitura, gostei muito do texto, e aí eu queria que você falasse, assim, Léo, se pudesse, para não dar spoiler do texto, que o texto está na Amazon, né? Você compra, na Amazon, sim. Você compra, dá para baixar, e um preço bem acessível, né? Eu acho que é R$1,99, né? R$1,99 mesmo. R$1,99. Então, quem não conhece o texto, vá lá, depois a gente pode até deixar o link aqui para facilitar, e eu recomendo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, vou fazer algumas considerações, e aí você fala, se você quiser e se você puder, até para não dar muito spoiler da obra, mas o conto, ele tem um cenário político, social muito forte, né? Sim, sim. Com umas críticas ao neoliberalismo, às privatizações, ao controle escolar, é envolto ali de uma ditadura. E, com isso, traz uma simbologia muito forte, né? Por exemplo, até o adjetivo rubras, das almas aqui, é bem simbólico, né? E, ao mesmo tempo, tem um trabalho alegórico também muito grande, né? Aquele país que a gente vê, ele pode ser muito bem o que a gente está vivendo em alguns aspectos e pode viver no nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Outra coisa que me chamou bem a atenção é o contexto histórico muito forte e um léxico, né, um vocabulário muito culto, muito bem apurado. Então, conta um pouquinho, Léo. Depois eu vou fazer algumas perguntas. Dá uma ambientação para quem não conhece o conto. É exatamente isso que você falou, professor. Eu queria trazer um cunho político para o meu conto, né? Ainda mais tendo tudo que a gente está vivendo, né? Esse desgoverno, né? Tendo como base esse desgoverno, todas essas manifestações antidemocráticas. Então eu pensei em fazer um conto. Eu pensei em pegar o gênero terror, né? Que é um gênero que eu gosto muito, mas não fazer de uma forma clichê, né? Eu queria misturar com uma coisa mais política, né? E abordar isso de forma
mais interessante, né? De forma que não inédita, digamos assim. Então eu escolhi um cenário onde o fascismo domina tudo. Eu criei um país fictício no meu conto, né? Mas tendo como referência o que a gente está vivendo, né? É um conto fictício, mas que é baseado na realidade, né? Não é de todo uma ficção, né? Tem um tom de verdade nesse conto. Então é Tem um basicamente traço isso. de realidade muito forte, né? Sim. E fala um pouquinho da questão simbólica, que eu consegui reconhecer bastante simbologia, né? Fala um pouquinho o que seriam essas almas rubras, os rubros, né? Que fala lá do conto. Uhum. Quem seriam eles? Sim. Primeiro, eu pensei em fazer um conto que também citasse a Guerra Fria, né? Tipo, comunismo, essas coisas. Então, eu fiz uma referência ao comunismo, né? Almas rubras diz respeito às pessoas comunistas, né? Nós tivemos aí uma ditadura, né? Anos atrás, uma coisa muito recente, justamente por causa dessa questão de as pessoas acharem que nós estamos tendo uma ameaça comunista no país e o que foi uma justificativa para instalar uma ditadura no país. Então eu queria meio que fazer uma analogia, assim, né? Porque primeiro era um conto que era só um conto que eu queria escrever, mas sem uma ideia política. Mas depois eu fui pensando mais e eu decidi acrescentar, né? Essa pegada política. Então essa é uma simbologia que eu acho que representa muito bem, né? Essa questão do comunismo. E uma coisa que me chamou a atenção, Léo, é isso que você falou, né? Assim, os bons escritores, eles têm sempre um eixo principal de sua história, mas com um cenário que gera outros eixos, né? Interpretativos e tal. E eu achei muito bom o que você fez, né? Esse aparato político, histórico, social, é muito crítico também, né? Como você abordou, o objetivo era esse, e esse seu pano de fundo para você contar a história. Então, é um texto muito rico. Vou fazer primeira pergunta. Você fala conto, mas é um texto longo para os padrões de conto hoje em dia, né? Ele tem um pouquinho Sim. mais de 30 páginas, né? 35 páginas, né? Se não me 30 engano. páginas, eu acho, por aí. É um pouquinho longo, né? Para aquilo que a gente chama de conto hoje em dia. E como é que foi esse processo de criação de um texto até razoavelmente longo, né? Para os padrões de hoje? Olha, primeiro eu precisei de muito apoio da minha família, né? Porque quando eu estava escrevendo, eu fiquei meio desanimado, justamente porque eu achava que eu não era capaz de escrever um texto com essa pegada política e que depois ficasse bom, que as pessoas gostassem depois. Então eu tive muito apoio da minha mãe, da minha irmã, do meu cunhado, toda a minha família, né, no geral. Então foi uma experiência muito rica, né, porque é meu primeiro conto. Eu talvez não tenha ficado tão bom, né, assim, porque era meu primeiro conto, mas eu acho que foi uma experiência para que eu escreva outros contos com outras pegadas políticas, né, e traga essa mensagem que eu quero tanto mostrar, né, que essa mensagem que defende as minhas ideias, tudo aquilo que eu acredito. Uhum. E quais são as suas principais referências literárias, sociais, filosóficas, históricas, né, que embasaram ali o seu conto, a sua escrita? Assim, quando eu comecei a ler mais sobre política, né, eu comecei pela Djamila Ribeiro, né, que foi pelo livro Que é Lugar de Fala. Então, a Djamila Ribeiro sempre foi uma referência muito grande para mim. Foi aí que eu comecei a pensar de forma mais didática sobre certas questões e aprender mais sobre essa questão do que é lugar de fala, né? Então, eu aprendi que eu tenho um lugar de fala e que eu posso usar ele para chegar a outras pessoas, né? Então, uma das minhas maiores referências é a Djamila Ribeiro, né? Atualmente eu estou lendo a Angela Davis, né? Que é uma autobiografia da Angela Davis. E com esse livro eu estou aprendendo muito também, né? Sobre toda essa questão histórica do movimento negro. Então, essas são as minhas principais referências, Angela Davis e Djamila Ribeiro, né?
Eu confesso que ainda não tive muito contato com outros escritores, né, negros. Eu estou começando ainda a ler, tipo, ter esse contato mais profundo com a política, né? Eu não tenho um didatismo tão grande para falar sobre certas questões, mas é isso, né? Essas são as minhas maiores referências até agora. E são ótimas, né? Excelentes. Assim, começou muito bem, né, Paty? Assim, é só a escolha do aparato já é muito bom. E agora fazer uma pergunta, como a Patrícia, o Dalt, eu, e você também, né, estávamos ali num ambiente escolar, eu queria saber de você qual a importância da escola tratar esses temas que muitas vezes não, assim, a própria escola, algumas pessoas dentro da escola, alguns alunos não gostam que a gente trata, né? Como homofobia, racismo, todos os outros preconceitos, que eu lembro nos últimos anos que foi uma questão que a gente trabalhou bastante, e a gente trabalhava com muito esforço, né? Porque às vezes era muito difícil a gente realizar essas coisas, é sempre uma luta. E principalmente no cenário de agora a gente entende o porquê. Mas você, como aluno, como que você via essas atitudes da escola? Você achou importante para a sua formação? Como é que você enxerga isso? Com certeza, prof. Primeiro que a escola pública é um espaço onde a gente deve falar sobre essas questões, né? Muitas pessoas ficavam incomodadas quando a gente fazia aquelas palestras, mas porque elas não conheciam sobre. Então, por isso que era importante que a gente falasse sobre as questões que a gente abordava sobre feminismo, sobre LGBTfobia, sobre o movimento negro, porque a gente precisava mostrar para essas pessoas que elas precisavam conhecer sobre isso e a gente precisa falar sobre isso, né? Então, assim, a escola pública é um espaço que deve sim ser usado para essas questões, né? Para a gente abordar de forma mais didática até sobre certas questões que são tão censuradas pelas pessoas, principalmente pela essa onda bolsonarista aí, né? Que a gente está vendo, porque essas pessoas não conhecem sobre isso, né? Então, por isso que a gente precisa falar e ocupar os espaços que a gente tem. E não tem um lugar melhor do que a escola pública para se falar sobre essas questões. É isso que eu acredito. A escola pública é o lugar mais democrático para que todos tenham lugar de fala, né? Sim. Acho que essa é... Mas a Paty sabe, assim, né, o quanto é difícil para a gente conseguir essas coisas, né? E principalmente de coisas que eu acredito, a Patrícia acredita, de um espaço coletivo, a escola como um todo, né? Assim, a gente pode trabalhar dentro da sala de aula isoladamente, mas esse não é a comunidade escolar, né? A comunidade escolar faz parte a escola como um todo, né? E é muito difícil. A gente nos últimos anos foi mais tranquilo, né, Paty? Assim, a gente conseguiu até executar umas coisas bem legais, né? Mas sempre teve resistência, né? De todos os locais, assim, né? De todos os agentes dentro da comunidade escolar. Mas quanto maior a resistência também, maior é a alegria de poder executar, de poder falar, né? Porque isso que você disse é muito importante, né? O lugar de fala. A escola pública, ela tem que ser um ambiente democrático, né? Mais democrático possível. O ambiente de ocupação. Né? E isso, para mim, é uma alegria muito grande, para a Patrícia deve ser também, de ter um nosso aluno assim tão novo e com um poder de escrita, um poder de discussão tão grande. Eu fiquei impressionado, assim, eu conheço a sua escrita, eu te conheci como aluno, mas confesso que fiquei impressionado, eu não esperava tanto, assim, tanta coisa que esse conto traz. Parabéns novamente, confesso, assim, eu já sabia que ia ser de alto nível, eu já sabia disso, mas eu não esperava um nível tão alto, assim, sabe? Muito obrigado, fico muito honrado com a sua crítica. Mas é verdade, assim, aquilo que eu falei, eu já esperava algo
de nível alto, mas não tão alto, e aí devido até à sua idade, né, devido até, assim, a sua experiência de vida mesmo, né? Sim. E aí dá para ver que pessoas como você fazem com que nós que trabalhamos ali arduamente não desistamos, né? A gente não pode desistir, porque em toda a turma tem vários Leonardos que estão lá e que a gente sabe que a escola pública, ela tem que ser, né? A escola pública, a universidade pública, ela tem que ser valorizada por isso, né? Assim, é o lugar que a democracia se faz, né? A importância, para que a gente não chegue no cenário do seu conto, né? Não chegue ali no ápice daquilo, né? Que a falta de informação, a falta de instrução, a falta de conhecimento histórico, né? A falta de liberdade religiosa, de liberdade de ser você mesmo, seja você quem for, causa. É um momento muito preocupante enquanto país que a gente está vivendo, né? Além desse momento histórico da pandemia, que já é preocupante por si só, a gente está vivendo um momento político, né? De inúmeros retrocessos. Então, o seu conto é de suma importância. Porque, assim como a educação, a literatura é resistência, né? A literatura é resistência a tudo isso. Sempre. E aí acho que a gente pode começar, né, Paty, falar assim de um modo mais geral de literatura, da importância da literatura. Sim, Fábio, pelo ponto que nós propomos aqui, a gente tem a leitura de um poema. Antes de falar dessa leitura, que é de autoria do Léo, eu quero só fazer uma observação, né, acerca de tudo que nós falamos até agora, que é essa questão da democracia, né? Quanto que nós já lutamos por essa democracia e o quanto a gente está perdendo, né? A gente está vivendo um governo de retrocesso, né? Onde após a sua, né? Quando ele consegue aí se eleger, a gente consegue identificar todos os ratos que saíram dos porões, né? Porque ficou mais difícil o convívio, né? As pessoas têm mais fôlego para colocar todo o seu ideário, todo o seu machismo, toda a sua homofobia, todo o seu racismo, elas conseguem colocar isso de uma forma bem pungente, né? De uma forma que nos ataque, nos fere, assim. E como foi bem colocado aqui, ser resistência num período desse é difícil, mas a gente tem que o quê? Tem que a cada dia fazer esse exercício, né? Ser professor numa época dessa, o Léo foi nosso aluno aqui, sempre se destacando com as suas ideias, e eu sempre conversava com o Léo, falava como é difícil, né? A gente percebia algumas insinuações na sala de aula, a gente percebia alguns burburinhos, e a gente estava ali para combater de forma que, né, que pudesse educar aquelas pessoas que vêm de uma onda, né, conservadora. Né? A gente tem uma onda conservadora muito grande, muito forte, né? E acaba que transcorrendo isso para o ambiente escolar, onde trabalhar determinados temas é difícil para o professor, né? Fizemos vários projetos aqui juntos, né? Eu, o Fabiano, o Léo, né? Trabalhamos a questão do racismo, trabalhamos a questão do machismo, e a gente sabe o quanto foi difícil também travar esses temas para poder apresentá-los para os alunos, para as alunas, né? Porque é um tema que toca na ferida, porque a gente vive numa era que a sua verdade, a pessoa acha que é única, né? E esquece que a democracia é isso. É claro que isso daí vem dessa onda, como nós estamos falando, do bolsonarismo também, que compactua muito, né? As falas preconceituosas, misóginas, né? Ele é muito ácido e isso acaba denotando essa sociedade que nós temos aí, que é totalmente, infelizmente, é difícil desconstruir isso, mas não é impossível. Por isso que nós estamos aí, nesse primeiro momento,
fazendo esse bate-papo informal aqui, a gente pode errar, a gente pode acertar, a gente está anotando já algumas questões que estão aparecendo, e nesse espírito, eu me lembro um projeto que nós fizemos aqui, que foi na semana que nós estávamos falando sobre a consciência negra, e o Léo fez um poema, né, Bicha Preta. Quando ele me apresentou essa poesia, eu me emocionei. Eu falei, não acredito, né? Porque até ganhou um prêmio, né, Léo? Essa poesia saiu... Poesia. Exato. E o Daut, ele vai ler essa poesia aqui para nós e vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente dá uma socializada. Bom, gente, eu vou ter a honra de ler essa poesia do Leonardo aqui, muito legal, vocês vão gostar também. A poesia chama-se Bicha Preta. Bicha preta, que se autoconduz, flutua nos ares da liberdade. Faz-se o próprio caminho de luz, cintila na viveza de sua fidedignidade. Bicha preta, que padece a sua dor, debruça-se no colo do mundo, canta a plangência sem temor, desemudece o espírito emudecido. Bicha preta, cria da petulância, põe-se defronte às névoas da odiosidade, eleva seu escudo contra a indecência, grita junto às vozes da verdade. Bicha preta, de alma possante, no seu corpo carrega cicatrizes, em seu consciente resiste, jamais aparta-se de suas raízes. Bicha preta, impávida, insígnia da subversão, sua luz brilha na vanguarda, sua vida recobre-se pela emancipação. Leonardo Santos Salles. É um poema que, além de ser muito bem escrito, nos leva a refletir sobre a necessidade que os LGBTs sentem, desde que se compreendem dentro da sociedade, de serem fortes e de dependerem de si mesmos para estar sempre de pé numa sociedade que rechaça o LGBT, que o repele, já que desde sempre os LGBTQIA se percebem fora daquilo que a sociedade brasileira entende por normal. A heteronormatividade oprime o LGBTQIA, né? E desde os mais tenros anos de vida. A gente pode perceber que é aceitável até incentivado quando um menino ou uma menininha pequena fala, os pais perguntam, quem são seus namoradinhos, sua namoradinha, isso é normal, mas se fosse um menino, né, talvez falando isso para outro menino, os pais talvez levassem ele até um psiquiatra, ou até mesmo até um desses curandeiros religiosos, né? Falar sobre sexualidade, gênero e todas as formas de afetividade é necessário e primordial dentro e fora de casa, para a construção de uma sociedade mais saudável para todos, né? Enquanto a sociedade alimentar essa fobia à homoafetividade, seguirão aumentando cada vez mais os casos de mortes de LGBTQIA no Brasil e no mundo. A gente precisa lembrar, né, embora isso seja noticiado diversas vezes, que o Brasil é o país que mais mata transexuais, transgêneros e travestis. E sempre são mortes com um requinte de crueldade, como ocorreu com a Dandara e diversas outras, né? A luta dos LGBTQIA é uma luta por uma sociedade mais justa, mais consciente e mais humana. As lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, as travestis, transgêneros, não lutam por mais direitos, mas lutam para que tenham os mesmos direitos que qualquer cidadão possui. E o principal deles é o direito à vida. E como todos também já devem ter ouvido, que é amplamente divulgado, mas as pessoas parecem que não dão ouvidos. A expectativa de vida de transexuais, por exemplo, é de 35 anos. Isso ocorre porque, desde sempre, os LGBTs são excluídos ou repelidos do meio social, caminhando à margem dessa sociedade que aclama torturadores e desvaloriza os professores. Enfim, como bem escreveu o Leonardo, seguiremos impávidos, né? E seremos sempre representantes, ícones e atores nessa que é uma luta legítima e necessária. Seguimos resistindo. E é importante falar desse tema,
porque estamos celebrando um ano desde que o STF enquadrou a homofobia, transfobia, LGBTfobia como crimes de racismo no Brasil, né? E fazem 50 anos desde a Revolução de Stonewall, que deu origem à crescente luta dos LGBTs no Brasil. Então, obrigado por sua contribuição, Leonardo Salles. Obrigado. Eu que agradeço. Léo, eu ia perguntar para você, como que foi a execução dessa poesia, né, que você fez? Então, eu me lembro quando eu li, claro, né, só fazendo mais um adendo, o que é lugar de fala, né? Esse livro até que você citou, da Djamila Ribeiro, ele coloca perfeitamente essa questão, né? Como que eu vou falar de uma causa que eu não conheço e ainda rechaçá-la, né? E ainda agir com preconceito, e ainda trazer trazer um universo que eu não conheço, e ainda acabar gerando mais ainda o preconceito. Então, eu queria saber, lugar de fala é isso, né? Igual você colocou, bicha preta, é isso mesmo, porque infelizmente a nossa história política e social é calcada, né, na escravidão, no preconceito, no machismo, né? Isso daí muito no instante, né? Nós mulheres, eu enquanto mulher, eu posso perfeitamente falar do machismo, né? Que eu já vivi em vários setores da minha vida. Então, isso, quando a gente coloca isso com a nossa verdade, com a nossa vivência, isso nos coloca no nosso lugar de fala, né? Eu acho que o que a gente escreve, ou a ação que a gente vem a ter, chega a ser muito mais natural, chega a ser muito mais, é uma realidade. Então, quando você escreveu essa poesia, e eu li, que a gente até declamou no nosso projeto aqui na escola, eu fiquei muito feliz, emocionada e feliz, porque eu falei, nossa, além dessas, a sua linguagem, que eu até brinco, né Fabiana, rococó, meio barroca, tô brincando, é uma linguagem bem rebuscada mesmo, assim, que eu lembro a primeira vez que eu não conheci o Léo ainda, eu li um texto que ele fez, dava aula para ele no primeiro ano, eu falei, você que escreveu esse texto? Porque eu ainda não conhecia o Léo, né? Ele foi. Aí eu comecei a ter intimidade com ele ali, né? Semanalmente, eu falei, nossa, é ele mesmo. E que linguagem? Assim, você nos encanta, né? Nem eu, que sou professora de língua portuguesa, eu acho que eu ia conseguir colocar de uma forma tão, assim, palavras assim, tão precisas e tão eloquentes, né? Tão firmes e fortes, né? É o seu lugar de fala, com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa poesia. Então, prof, quando eu escrevi Bicha Preta, foi uma coisa bem aleatória. Eu decidi que escreveria uma poesia com o título Bicha Preta. Então, eu fui desenvolvendo, eu escrevi em um dia, poesia, inclusive, né? Então, quando eu fui ver, eu senti que era uma coisa que me representava muito, né? Não só me representava, mas como representava outros membros da comunidade LGBT. Então, eu decidi publicar essa poesia, porque ela significa muito para mim, né? Acho que ela me representa muito, né? Enquanto gay e negro. E eu acho que eu estava precisando disso, né? Porque a gente sabe que até mesmo dentro do meio LGBT existe racismo, né? Então, eu queria algo que fosse um pouco além desse padrão, né? Do gay branco, né? Etc. Então, eu queria muito que outros jovens negros e gays se sentissem representados com a minha poesia. Não apenas jovens negros e gays, mas também toda a comunidade LGBT no geral, né? Mas especialmente esse grupo, porque, infelizmente, nós somos muito, muito invisibilizados. Eu acho que é isso. Quer falar, Fábio, sobre esse poema? Você conheceu isso? Você chegou a ver esse poema? Você estava aqui, estava na escola? Sim. Uhum. Então, é um poema parecido com um conto, assim, né? Ele tem uma potência muito forte, né? O Léo tem isso na escrita dele. Ele usa uma linguagem que ao mesmo tempo é muito rebuscada, como você falou, né? Usa um vocabulário que a gente não espera para uma pessoa com a idade dele, e, ao mesmo tempo, com uma potência, né? Muito forte. Esse poema é um soco no estômago, né? Sim, ele então, o conto tem uma linguagem parecida, assim, né? Eu consegui ver algumas semelhanças, e isso é interessante, Léo, porque
quando a gente é escritor, uma das coisas mais difíceis de acontecer é justamente a gente encontrar a nossa voz, a gente encontrar o nosso estilo, a gente ser reconhecido enquanto escritor sem precisar mostrar o nosso rosto, só pelo poder das palavras. E você já tem isso. Isso você vê o texto, dá para reconhecer algumas coisas e que você já tem, mesmo tão novo. Então, é isso. Continua, não muda nada, continua com esse poder das suas palavras. Mesmo o texto sendo rebuscado, continua, que essa é a sua pegada, essa é a sua voz, né? A sua voz literária, que vai ser a divulgadora da sua voz enquanto cidadão, e por isso a potência dela. Você fala como você, mas principalmente representante de um grupo de minorias, né? E a minoria, é bom sempre frisar que essa minoria que é dita é uma minoria econômica, uma minoria em poder, não numérica, né? Não numérica. Sim. Então, a gente tem que dizer, né? Então, uma minoria porque tem um grupo que diz que é, porque, na verdade, não é. Então, a maior prova de você usar o seu lugar de fala da melhor forma possível é isso. Mostrando na literatura, mostrando com seus textos, aquilo que você vivencia, aquilo que você experimenta, e principalmente aquilo que a gente sonha, né? Aquilo que a gente deseja também, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que as pessoas não precisem, de maneira nenhuma, não se mostrar do jeito que ela é, né? E, exatamente, infelizmente, no cenário atual do país, está cada vez mais difícil, né? A gente demorou tanto tempo, socialmente, politicamente, para ter poucos avanços, né? O Hildelt falou, fez só um ano, e a gente já corre o risco de isso ser revertido, ser revogado, né? Então, o momento político que a gente vive é muito perigoso, e eu sei que para nós que estamos aqui, né, a gente poderia falar, eu avisei, mas a gente não gostaria de falar isso, né? A gente gostaria de continuar a pequenos passos, né? Passos demorados, mas pequenas aberturas. E agora a gente vai ter que recomeçar tudo de novo, né? E a literatura, nesse sentido, é primordial, né? A literatura, enquanto escritor, enquanto leitor, a literatura é um espaço disso. Eu trouxe alguns livros aqui que mostram... Eu trouxe só romances, né? Porque eu acho que poesia é uma discussão para a gente ter só sobre poesia, porque é mais abrangente. E alguns livros também não são só eles, mas são os que eu tenho aqui, que mostram cenários, né, politicamente parecidos com aqueles que o Léo escreveu. Então, isso aqui já, apesar de ser um livro recente, aparentemente já virou um clássico, não sei se dá para ver aqui, que é o... Dá para ver? Deixa eu acender a luz aqui. Está meio desfocado. É o Ensaio sobre a Cegueira? Não. Ensaio sobre a Cegueira. Dá para ver? Não. Aí, agora acho que melhorou. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tem um escritor brasileiro importantíssimo. Esse livro foi publicado na época da ditadura, então mostra um cenário parecido com aquele que o Léo, que é do Inácio Loyola Brandão, que é Não Verás País Nenhum. Um livro argentino, de um escritor argentino, que mostra... Esse livro acabou virando filme, não tá, aqui a claridade não está ajudando, mas o livro é Ciências Morais, do Martín Corrán, que mostra o cenário de uma escola, de um colégio em Buenos Aires, sofrendo a opressão da ditadura nos anos 60, 70 ali.
Esse livro é bem interessante, o autor esteve aqui no Brasil, tive a oportunidade de conversar com ele, fazer uma crítica sobre esse livro, e a Argentina, ela tem isso em diferença ao Brasil, né? A ditadura lá se fala muito mais do que aqui, né? Então, as pessoas veem a ditadura do modo que tem que ser visto, né? Como algo que não se deve voltar, né? Então, a gente vê que a Argentina é um país vizinho, sofreu e sofre as mesmas mazelas que o Brasil, mas nesse sentido está muito avançado, né? Lá, um candidato que homenagearia um torturador, ele não seria eleito, com certeza, né? Trouxe um americano, estadunidense, contemporâneo, é um livro bem interessante também, mostra uma comunidade, como aquela comunidade também acaba sendo opressiva, que é O Último Povoado da Terra, do Thomas Mullen. Esse livro é bem interessante também. E deixei por último aqui o clássico, né, que mostra como que o Estado brasileiro, desde sempre, perseguiu seus cidadãos, tolhindo a liberdade, seja qualquer uma, principalmente a religiosa, que é Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que mostra o massacre que aconteceu lá na Bahia. Então, algumas dicas aí. E aí, Léo, eu queria saber de você quais os projetos futuros aí de escrita? O que você tem em mente? Com esse conto, eu percebi que eu posso escrever outros com essa mesma pegada política, né? Abordar de uma forma até mais didática, talvez. E é isso, né? Eu não tenho muitos projetos ainda, né? Porque esse ano parece que foi por água abaixo, né? Eu não sabia que ia acontecer toda essa situação de pandemia. Mas como eu estou em casa agora, eu penso muito em escrever outros contos com essa pegada política e escrever outras poesias, como Bicha Preta, né? Porque eu acho que é um momento para a gente fazer isso, né? Aproveitar que nós estamos aqui em quarentena e aproveitar e escrever, né? Porque escrever eu acho que é uma das minhas maiores paixões, então esses são meus projetos durante o ano. Ah, que bom. E aí, Paty? Olha, a gente vai passar agora, o Dauch vai ler algumas perguntas, algumas observações aí, que enquanto a gente está aqui conversando, fazendo esse bate-bola, as pessoas que estão nos assistindo, né, elas já colocaram aí algumas questões aí para responder, ou algumas observações, e tá muito legal, viu, gente? Porque antes do Dauch começar a fazer a leitura para responder as observações e tudo mais, eu acho que esse é o espaço, esse é nosso espaço. Já que a gente não está podendo, né, ocupar as ruas, né, para poder fazer os nossos grandes manifestos, a gente não está podendo fazer os nossos atos, que a gente que é ativista, que a gente que luta por uma sociedade maior, essa é a nossa maior injeção de ânimo, né? E a gente ficar nesse período... Pode movimentar a escola, né? Pode fazer a bagunça que a gente fazia na escola? Na escola, exatamente. Eu e o Fabiano aqui quase foi já jogado na fogueira, né? Porque são ideias que, aliás, né, a gente tenta aí tirar esse impacto tão duro que é o preconceito, né? Através de muita conversa, todo o trabalho que a gente apresentou aqui na escola, né? Foi a base de de muita teoria, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente ia com teoria, a gente fazia debate, a gente conversava em sala, a gente explicava o motivo daquilo, fazia dinâmica para chegar no produto final, que era o evento que a gente conseguia apresentar. Eu acho que eu tive uma falha aqui, que eu acabei fazendo a pergunta da escola, contextualizando a escola nesse cenário, mas eu não falei. Quer dizer, eu falei meio de modo en passant, né? Porque o Léo retrata isso no conto, né? Ele fala, né, que a escola lá só pode ensinar língua e matemática, nada mais pode ser dito na escola, né? Exato. É um cenário que o Léo aborda no seu conto.
Eu acho que esse ponto aí, todos que tiverem a oportunidade de fazer essa leitura, inclusive os jovens, né? Embora a linguagem do Léo é bem rebuscada, mas eu acho que muitos vão se encontrar nessa leitura aí, né? Você acaba lendo verdades e situações que a gente acaba vivenciando, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Como o Léo colocou, é fictício, mas é algo que é real, que a gente vive e ele criou ali o seu conto, né? Mas só Acerca disso. para esclarecer, o conto não é político, né? Político é apenas o cenário, o conto é um suspense, um terror, né? Sim. Então, assim, o político é apenas cenário, não é o tema principal. Não é o tema principal, né? Tá vendo? É mais ainda do que a gente espera, né? O Léo trazendo aí tudo que ele consegue dentro da literatura, da arte, através do seu conto, né? Fantástico. Vou falar pro Daut para ele começar agora com a leitura das perguntas, a observação. Posso só frisar que a Andressa Santos Salles compartilhou aí nos comentários, eu deixei fixo, o link para quem quiser adquirir o conto do Leonardo Salles, tá? E também as indicações de leitura que o Fabiano fez, a gente vai colocar na descrição, para quem quiser ler melhor, né? E aí, todo mundo aqui elogiando muito o Leonardo e tudo mais. A Valéria Marques fez uma observação aqui. Infelizmente, o preconceito está enraizado na cultura e precisamos mudar isso. Vidas são importantes de todas as formas e o respeito é primordial. E aí, logo em seguida, o Gabriel Oliveira fez uma pergunta aqui, ó, para o Leonardo. Qual o maior desafio para atrair o interesse dos demais alunos em participar com a construção crítica dentro das escolas públicas? Você quer, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que a gente leia tem muitas questões? Tem. Eu estava pensando assim, a gente lê assim umas 2, 3, aí se você perdeu alguma introdução da pergunta, alguma coisa a gente repete, e aí a gente vai fazendo assim, para você já ir respondendo de 2, de 3, o que você acha? Perfeito, então, pode ser assim. Você pegou a primeira? Eu gostaria que o Daut relesse, porque meu fone deu um problema aqui. Qual o maior desafio para atrair o interesse dos alunos em participar da construção crítica dentro das escolas públicas? E logo em seguida, o Gabriel Oliveira também pergunta qual a sua visão referente ao desinteresse dos demais alunos na escola pública. A Eliana Nunes da online aí fez uma pergunta também, fez uma observação, na verdade, dizendo que a direita fascista reivindica a democracia no argumento, mas agem com um contrato, mentira, ódio, autoritarismo, e deve ser combatida inclusive na escola. Ótima observação, hein? Vamos aqui, Gabriela, cadê a Gabriela? Deixa eu localizar aqui a Gabriela. São tantas emoções aqui que estão. Enquanto ele localiza, você pode responder nessas 2 primeiras, claro, né? Claro. Uhum. Eu acho que é bem... São 2 perguntas bem semelhantes, né? Eu acredito. Isso. Sim. Então, sobre essa dificuldade de engajamento dos jovens na escola, eu acho que é justamente isso, né? A gente precisa trazer esses conteúdos para a escola, para que esses jovens se sintam inspirados, né? Na verdade, não é culpa deles por não se sentirem aptos a falarem sobre isso, né? É porque a escola em si não mostra isso. Então, por isso que a gente precisa falar sobre essas questões sociais, sobre LGBTfobia, sobre feminismo, sobre machismo, sobre todas essas questões, porque é assim que a gente consegue ensinar esses jovens sobre os seus lugares de fala, sobre como eles podem ajudar, né, nessas questões sociais. Eu acho que é isso, né? Acho que a função da escola pública mobilizar esses jovens a tomar certas atitudes, né, na sociedade.
Pode falar, vai ter mais, a gente tem mais algumas questões. A Gabriela Maria faz uma observação aqui, né, falando que Bolsonaro revelou a face dos preconceituosos. É verdade. Logo em seguida, uma pergunta aqui para os educadores, né? Vocês acham que há dificuldade por parte dos educadores em compreender o processo cultural de seus alunos, nos quais estão inseridos? Não sei. Pode falar, Fábio, depois eu... Posso falar? Pode. Quem é que fez? A Gabriela? É Gabriel Oliveira. Gabriel. Então, dificuldade, eu acho que tem sim, até mesmo porque culturalmente a gente é muito complexo, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, estamos aqui em 4 e cada um tem uma maneira, apesar de ter muitas semelhanças ideologicamente, como enxerga a vida, mas cada cabeça é uma sentença, né? Culturalmente, a gente carrega muita coisa de nossa família, do nosso ambiente mais próximo. Então, assim, eu acho que esse não é a maior dificuldade da escola pública, principalmente. A maior dificuldade da escola pública, eu acho que é fazer com que os alunos entendam a importância, né, da escola, da educação como um todo. Por exemplo, hoje a gente está celebrando aqui o conto, o poema do Leonardo, que, ao meu ver, a escola pública que é democrática e, por isso, mais abrangente ao povo mais pobre, né, mais frágil economicamente, financeiramente, a escola pública deveria ser uma das possibilidades, dos vislumbres do que a gente, como cidadão, a gente consegue alcançar. Né? Eu acho que esse é o problema. A gente, enquanto professor, a gente não está conseguindo dar esse vislumbre para os nossos alunos, né? De mostrar o real potencial que eles têm. Assim como o Léo está aqui, a gente poderia ter 10 por sala, 20 por sala, poderia ter uma sala toda. Né? Se a gente pensar no Alírio, são 16 salas. Imagina quantos alunos poderiam estar aqui, né, tendo espaço de sua voz, como o Léo está tendo. Então, esse é o maior desafio para a gente enquanto educador. E a gente está num momento histórico de perseguição a gente que é pobre mesmo, sabe? A gente está vendo, o cenário da Covid está mostrando isso. Os ricos não estão mais preocupados com a Covid, eles estão indo para bares, eles estão fazendo festa. Quem tem que se preocupar é o povo que está sem emprego ou que está em subemprego. E se a gente adoecer, a gente não vai ter aparato nenhum. A gente não vai ter o nosso leito num hospital garantido, num hospital particular. A gente vai estar disputando fila num hospital de SUS. Enquanto a gente, professor, enquanto a gente, comunidade escolar, não conseguir conscientizar o nosso aluno de mostrar para ele, a gente é pobre, cara. E se a gente é pobre, a gente tem que ter muita consciência de nossa condição. Enquanto o aluno não tem consciência da condição dele, que muitas vezes é só pelo estudo que ele consegue alçar voos sociais, econômicos, a gente está perdendo batalhas fenomenais, né? E a gente vê o que o Brasil está se tornando quando a gente perde essa batalha. Eu, enquanto educador, enquanto professor, eu tenho plena importância da educação na vida de uma pessoa. O problema é que a gente não está conseguindo mostrar isso para os nossos alunos, né? Socialmente, tem outros fatores que acabam desvalorizando, né? A gente tem um governo que persegue professor, que persegue a universidade, que persegue a educação. A gente está há muito tempo sem ministro da educação, né? Já fiquei sabendo, antes de entrar aqui, eu li que aquele que foi indicado já não vai ser mais. Então, a gente continua sem ministro da educação.
A gente não tem ministro hoje em dia, cultura não tem nem ministério, virou uma secretaria, a gente não tem ministro da educação e a gente também não tem ministro da saúde, que são as 3 áreas que, para a gente que é pobre, são mais importantes que o Estado tem a oferecer. Se a gente não tem consciência disso, enquanto professor, eu sinto que eu falho nisso, de mostrar para o meu aluno o quanto a educação vai ser importante na vida dele. Então, o problema não é só cultural, é conseguir mostrar isso mesmo. Não sei o que você pensa, pai. É exatamente isso, né? Eu fui bem contemplada na sua fala, né? E fazendo uma linkada com o que o Léo falou, é muito difícil você desconstruir, não é impossível, mas é difícil você desconstruir uma bagagem prévia, né? Que cada aluno, cada aluna traz para nós aqui, né? Como bem o Fabiano disse, por mais que nós tenhamos afinidades, né, ideológicas, a gente carrega a nossa bagagem própria, né? No familiar, né? Fórum íntimo, porque a gente também tem as nossas impressões, né? As nossas amarras, nós também temos. E também para nós, que já somos ativistas, também é um processo a gente se adequar. Porque ao mesmo tempo que você quer desconstruir, que você está ali combatendo tudo isso, tem uma outra via que bate em você também. Porque a gente também é bastante rechaçado por isso, né? Por combater toda essa opressão que nós vivemos em massa, né? Esse processo de massificação que nós passamos. E a educação, ela é o maior exemplo disso, né? Uma escola que deveria ter uma pluralidade maior, né? No que tange a questão cultural, a questão da diversidade social e todas essas situações que nós vivenciamos, é onde a gente tem mais resistência em conseguir abordar né, determinados temas. Por que a gente tem resistência? Por essa questão da própria individualidade, né? Cada um vem com a sua própria individualidade. É difícil um professor também chegar, porque a gente tem tantas tarefas, né? A gente, enquanto professor, a gente sabe disso. Para você se desconstruir também é um processo, né? Então, é difícil um professor chegar num projeto desse, que é tão grandioso, e, ao mesmo tempo, você sabe que quando você vai abordar um projeto para falar desses temas, você vai estar ali levantando várias pessoas que vão ir contra, que vão achar que você está doutrinando, né? Então, é difícil o professor, ele encarar esse projeto, porque ele pensa muito na questão da sua própria imagem mesmo. Como que vão me ver, né? Isso é inerente do ser humano, né? Como que estão me vendo? Como que vão achar de mim, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento hétero. Nada me impede, não é o meu lugar de fala, de estar com um projeto, né, que eu vou trabalhar LGBTfobia, tal. Porém, tem professores e tem, né, outros educadores que, não sei, né, mas eu já até ouvi em conversa, pensam assim, se eu fizer um trabalho desse, podem me rotular. Tem essa questão, né? Vão me rotular. E isso vai muito mais além. Então, a gente precisa se apropriar desses tipos de debate, né? A gente encontrar o nosso lugar de fala, fazer coro com um lugar que não é nosso de fala, mas se apropriar do tema para poder junto engrossar esse cordão, para que a gente seja mais combativo, né, nesse ponto, né, desse trabalho, porque a escola ela tem que ser plural, a escola ela tem que ser para todos e para todas. A gente tem que trabalhar mais com a diversidade, a gente não pode ficar contido em só falar em humanas e exatas de uma forma muito restrita. Então, ao meu ver, a gente tem muito ainda que crescer nesse âmbito, mas a gente já está construindo esse caminho, né? A gente já tem aí um caminho construído, a gente tem vários, assim como nós que estamos aqui, gente, tem milhares, né? Nós tivemos um grande exemplo aí de uma figura pública que representava muito isso, né? Que era a Marielle Franco, né? Ela sempre falava nos seus discursos, né? Eu sou preta, pobre, favelada, lésbica. Então, ela incomodava, né? A figura dela incomodava, né? Ela foi ativista, levantou várias bandeiras, veio do morro, conseguiu muito bem se colocar na sociedade, mas incomodou muita gente, por vários motivos, né? Então, é difícil a gente levantar
esse tema, mas não é impossível. A gente está fazendo exatamente isso. E esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, eu estou achando, assim, para esse primeiro momento, eu estou achando muito, 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 assim, progressista, porque a gente consegue debater exatamente o que acaba nos acorrentando no nosso dia a dia. Mas perdão, mas eu vejo, é interessante, assim, que eu vejo que esse retrocesso político-social que a gente está vivendo é uma reação às ações de que as ações que a gente tem uma parcela de responsabilidade, né? Se a reação está forte, é porque a ação foi bem executada, né? Então, senão, não teria uma reação tão forte assim. Então, as pessoas que a gente tem um presidente que é abertamente racista, homofóbico, machista, é porque esses campos, né, contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, cresceram. E por isso exige uma voz tão forte, né? Por isso que isso essa reação vem de volta tão forte, tão poderosa, porque incomodou. Porque enquanto não incomodava, a gente conseguia hipocritamente levando as coisas. Então, isso é um paradoxo, outro paradoxo, né? Porque a gente vê assim, que a gente também, os progressistas como um todo, ganharam espaço, né? E isso acabou preocupando esse grupo reacionário da direita mais radical. Se eles se levantaram, é porque perderam espaço, né? Então, isso traz uma responsabilidade para a gente não esmorecer, continuar lutando, continuar batalhando, e saber que a gente está no caminho certo. Por mais difícil que hoje possa parecer, a gente continua no caminho certo, né? Olha o Léo aí como exemplo, né? Olha o Léo. O Léo é um grande exemplo. O importante é isso, né? Que há uma geração muito jovem atrás da gente com tamanho dedicação e tamanho esforço. E isso é muito gratificante, né? E eu acho que essa geração, a geração do Léo, ainda é superior que a nossa, que consegue ter esse tipo de consciência política, social, mais cedo do que a gente teve, né? Porque na nossa época a escola não falava essas coisas. Não. Então, e isso abrange uma geração que é mais engajada mais cedo. O engajamento é maior e a idade é menor. Então, eu vejo, assim, eu sou educador, eu trabalho na cultura, e a gente precisa ter esperança, né? Porque se a gente não tiver esperança, você não tem força para lutar na cultura, muito menos na educação. Então, ver o Léo assim, me enche de esperança. Muito obrigado, professor. Segue. O Daut vai seguir aqui com as... A Stephanie Paz fez uma observação, uma pergunta aqui, e, na verdade, acho que ela já foi contemplada na resposta, mas eu vou ler aqui, ó. Queria que vocês falassem um pouco sobre como colaborar na luta contra a opressão em meio a um governo tão preconceituoso e intolerante, onde há tanto desrespeito para com as minorias. Acho que já acabamos falando, né? Resistência. Persistência e resistência, né? Persistência e resistência. Verdade. E a... Quando um tombar, o outro tem que levantar, hein? Um levantando o outro. Essa é É aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso aí. E se cair batendo, né? Cair batendo, A Andressa Santos Salles pede para o Leonardo falar um pouco como a literatura ajudou ele a ser quem ele é. Então, há uns anos atrás, né, antes de eu começar a ler, eu vi minha irmã lendo e eu não entendia por que ela gostava tanto de ler, né? Então, depois que ela me emprestou um livro, né? Eu li esse livro e eu me apaixonei pela leitura, né?
Minha irmã é Andressa, inclusive, eu esqueci de falar. Então, acho que foi principalmente graças a ela que eu comecei a ler, né? E a literatura me ajudou muito, inclusive, no quesito da escrita, né? Como eu lia bastante, eu fui aprendendo a escrever melhor ainda, né? Acho que a literatura mudou muito a minha vida, tanto pessoal quanto, né, no sentido de me querer tornar um escritor, né? Me inspirou muito a querer escrever mais e mais e mais. E é isso, foi assim que a literatura me mudou a minha vida, né? Bacana. A Eliana Nunes, reforçando sobre a bibliografia que o Fabiano falou, a gente vai colocar assim. O Gabriel fez algumas observações aqui, mas deixa eu rolar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Nós estamos aqui conferindo essas questões aí para a gente poder fazer um comentário melhor, né? Mas eu acho que a gente está indo no caminho, né? Essa parte de falar de resistência, de falar do que realmente nos bate, né? É o melhor caminho. E através da arte, da poesia, né? Como bem o Fabiano falou, nós não temos mais um ministério. Agora nós temos uma secretaria que não tem nem... Quem são as pessoas que vão ocupar esse posto, né? Que a gente sabe que são as mais conservadoras, as mais oportunistas possível, né? Então, assim, o melhor caminho para a gente conseguir combater tudo isso que nós estamos passando é através de realmente muita leitura, gente. Porque o que a gente vive numa sociedade também que o oprimido oprime o outro oprimido, porque vai desenvolvendo, né? Isso daí é em cadeias, né? É muito comum, a gente percebe que o opressor, ele sempre um número, como bem colocou o Fabiano aí, é mínimo, é ínfimo, mas nós somos maioria, os oprimidos, mas a gente acaba fazendo a mesma coisa que o opressor faz conosco. E o que liberta a gente de tudo isso? A leitura, né? A leitura, a música, a arte, toda manifestação artística, quando ela é bem entendida, quando a pessoa consegue ver qualquer movimento artístico e entender o cerne daquilo, ela se liberta. Ela fala, pô, às vezes eu não tenho tanta intimidade com a escrita, mas eu vou lá, eu leio um texto, um livro, um conto, uma crônica, qualquer coisa, falo, nossa, falou exatamente o que eu queria ouvir. Uma música, gente, o que é música? Né? A gente escuta a música e fala a mesma coisa, uma peça teatral, é a mesma coisa. E para dar uma concluída aqui nesse ponto da minha fala, quando eu era adolescente, ontem, né? Tô brincando. Quando eu era adolescente, eu fazia teatro, sempre gostei muito de teatro. E até isso, a nossa condição social nos tira, né? Porque eu não tive condição financeira de concluir e me tornar o que eu queria. Mas me encontrei muito na sala de aula, porque eu estou em constante conversa, estou ali, né? Falando com os alunos, estou aprendendo, estou ensinando também, né? E o que eu queria falar sobre isso? Eu fiz uma peça do Bertolt Brecht, né, que o nome da peça era o seguinte, A Exceção e a Regra. Eu tinha 16 anos. Gente, eu aprendi muito com essa peça, né, que fala exatamente do opressor e do oprimido, né, que fala que as dores do mundo, ela não pode ser naturalizada, e é o que a gente vive. Ela é neutralizada, ela é naturalizada. Né? E essa peça teatral que eu tive a oportunidade de apresentar com um grupo que eu fazia teatro na época aqui da cidade, ela foi muito assim, ela abriu muito os meus olhos, porque ali eu me entendi como revolucionária mesmo. Né? Eu tinha 16 anos, cursava o ensino médio, como o Fabiano disse, as aulas que nós tínhamos de geopolítica, política, não tem essa abertura que nós temos hoje, né? Então, eu fui me libertando através das artes, e claro, né, na minha família eles também têm essa instrução política à esquerda, né, ainda bem. Mas eu não entendia muito bem, não. E aí eu comecei a entender através da música do MPB, da poesia, e aí foi aonde eu comecei a entender todo esse processo aí de manifesto artístico, como isso nos liberta, e como nos ajuda a entender o mundo e a gente mesmo. Né? Acho que é. Sim. E a literatura, por si só,
ela já é revolucionária, né? Só o fato de alguém pegar uma caneta ou abrir um notebook para escrever alguma coisa já é um ato revolucionário. Da mesma forma que você pegar um livro, colocar embaixo do braço para ir ler em algum lugar, ou até mesmo um celular ou outros meios digitais, de você abrir, procurar um livro para ler, só isso já é um ato revolucionário, né? Então, a importância da literatura é muito grande, é muito grande. E por isso que a gente tem... eu vejo que não é coincidência, Paty, a gente ter sido, sabe, ter o Ministério... abolido o Ministério da Cultura e virado uma secretaria. Isso não é coincidência, né? Porque a cultura é muito poderosa, né? Exato. A cultura é muito poderosa. E se a gente pensar, que você falou, né? Eu acho pior, assim, que a gente tá fadado, né, com esse governo a não só ter pessoas nesses cargos, ser ministros ou secretários, eles não são só reacionários, é que eles não têm projeto nenhum. E isso é o pior, assim, porque, sabe, se você tem, a gente já passou por épocas, a gente tem exemplos de outros países que não eram progressistas, que eram reacionários, eram da direita, mas pelo menos tinham um projeto, que você podia até discordar, mas tinha um projeto. Hoje em dia a gente não tem nem projeto, esses caras vão ocupar esses cargos, eles não apresentam nada, é pior ainda, é um cenário muito pior que eu vejo. Porque pior do que você ter um projeto que você não concorda e que você vai discordar veemente, é você não ter com o que discordar, porque não tem projeto nenhum. A ministra, que se dizia secretária da Cultura, uma alucinada, a Regina Duarte, assim, qual era o projeto dela? Qual era o projeto? O que ela apresentou? Assim? Não tem nada. Esse outro que assumiu também não tem nada. Assim, os caras não têm nada. O único projeto deles é destruir a pouca coisa que funcionavam, que eram bons, né, que eram boas. Então, poucas ações, tanto no Ministério da Educação como no Ministério da Cultura, poucas coisas que eram boas, os caras destruíram. Esse era o projeto deles, é apenas destruição. Então, por isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente está dentro de um ônibus que não tem piloto. A gente está à própria sorte. Isso é muito pior. É muito pior. Qualquer um pode pegar, né? A gente não quer ir, eu acho. É verdade. Tem mais aí? A triste realidade. É isso mesmo. A Eliana Nunes faz uma observação aqui, que a atividade, elogiando a atividade, dizendo que incentiva a leitura e valoriza os jovens escritores. Ela diz também que todos os educadores deveriam ser formados para tratar desses temas de opressão, né? E também faz uma pergunta para o Leonardo aqui, perguntando para o Leonardo se ele teve incentivo em casa para leitura, estudo e escrita. Sim. Meu maior incentivo, como falei, foi a minha irmã, né? Antes de eu começar a ler, ela já lia bastante, então eu tive ela como uma inspiração. Depois disso, eu comecei a ler bastante, comprar livros, ter um acesso mais profundo à literatura, né? E foi assim, né? Eu tomei como essa minha paixão pela leitura também como uma inspiração para escrever, como eu falei antes. E foi isso. Essa é a minha maior referência, minha irmã. Que ótimo. Tem várias contribuições do Gabriel aqui nos comentários. E a Manu Dias, entrando na parte de opressão, ela fala: eu gostaria de saber o que vocês dizem sobre a dificuldade de sair da própria bolha, assumir nossos privilégios e arrumar formas de contribuir de maneira que valide a todos, sem se apropriar de um lugar de fala que é nosso. E a Andressa Santos Salos também em seguida faz uma pergunta, querendo ouvir a opinião de nós todos, sobre a razão
sobre a razão dessa dificuldade de fazer as pessoas entenderem os direitos LGBT e até mesmo de nós pretos, onde sempre existiram pessoas com esse pensamento racista e preconceituoso contra nós pretos, e a dificuldade em dobro de todos nós pretos e também LGBTs em relação a essas pessoas preconceituosas. E diz que te ama, Leonardo. Acho bom você começar a responder, então. Né? Sim. Então, na verdade, o ideal assim que todo LGBT é que a compreensão e a aceitação própria ela nem sempre vem cedo para as pessoas, né? No meu caso, por exemplo, eu só me escancarei o armário depois dos meus 25, 26 anos mesmo. E a necessidade é de dar a cara a tapa e se posicionar mesmo, não se acovardar, não se colocar numa posição de recuo. A gente tem que sempre estar de pé, enfrentando aqueles que acham que podem nos oprimir, aqueles que acham que podem nos desrespeitar. A gente tem que ser protagonista da nossa história, e dessa forma a gente já contribui muito, porque aqueles que não têm coragem vão se espelhar em nós, vão nos ver que nós estamos ali e que nós seguimos nossas vidas normalmente, e ninguém é capaz de nos oprimir se a gente não permitir. Então, a resistência sempre, esse é a nossa principal ferramenta. Perfeito. Aí acabaram as perguntas aqui. Falar, Léo? Posso falar? Sim. Então, respondendo a pergunta, eu acho que a maior dificuldade é justamente porque essas pessoas que não reconhecem a nossa luta, na maioria das vezes, ou é ignorância, ou elas têm medo de perder esse posto de supremacistas, né? Então, acho que essa é a maior dificuldade de a gente falar com essas pessoas que têm medo de que nós tomemos o espaço delas e tiremos elas dessa posição de poder sobre nós, né? Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades, tanto do movimento LGBT quanto do movimento negro, né? Lidar com essas pessoas que têm medo de perder essa posição de supremacistas. Fábio? Essa pergunta é interessante, né? Faz a gente pensar. Acho que a resposta não é tão simples, porque acho que a gente tem que ter um nível de consciência muito grande, assim, né? Para você não, ao mesmo tempo que você defender as causas, você não ofuscar quem realmente tem voz ali. E isso é muito difícil, né? Porque são vários fatores, né? Como o Daut colocou, às vezes a própria aceitação não é fácil, não é simples, né? A gente vive uma opressão tão grande que a gente se questiona da nossa condição, né? E é mais simples, mais confortável você se adequar ao que está posto, ao status quo. É muito simples você se adequar. Você se aceitar num ambiente hostil, opressor, é muito mais difícil, precisa de muita consciência, de muita coragem. E ao mesmo tempo, você ter consciência que mesmo você não fazendo parte daquele grupo, você fazendo parte de um grupo privilegiado, e você lutar por essas causas, também precisa de muita consciência, né? Até que ponto eu posso falar, eu consigo entender, mas eu não experimento as mesmas os mesmos problemas, né? Eu, por exemplo, eu sou um branco hétero. Eu nunca fui parado pela polícia. Eu não sei o que é um policial chegar para mim e falar assim, encosta e mão para eu não sei o que é isso. Então, como é que eu vou falar assim? Eu sei que amigos meus negros, isso é rotina na vida deles. Professores, né? O Ângelo já contou um caso para a gente disso.
Então, é complicado, assim, ao mesmo tempo que você tem que reconhecer que esse seu privilégio, toda uma população não goza do mesmo privilégio, é difícil a gente se colocar. Mas eu acho que se você tem consciência como cidadão, se você tem consciência que a gente não vive num país justo, que a gente não vive num país igualitário, o seu dever é falar. É falar e se juntar com pessoas que estão vivendo esses problemas, né? Mesmo que você não sofra, né? E eu acho que isso é o nosso dever como cidadão, né? Se a gente quer viver um país livre, ele tem que ser livre para todos. Se a gente quer viver num país que não seja opressivo, ele tem que ser, ele não pode ser opressivo para ninguém. Então, mas eu sei que é complicado, assim, não é uma coisa fácil você aliar essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo de você engrossar o coro e você saber também que em determinados locais você tem que só ouvir e só estar participando ali, só fazer parte da corrente. Isso também não é fácil. Mas é um exercício, né? Assim, a gente tem que se desconstruir diariamente em todos os sentidos, em todos os setores. E isso é difícil. E por isso que é mais cômodo você ficar preso aos seus preconceitos. É muito mais cômodo. Você se desconstruir, aquilo que a gente falou, cada um de nós traz uma bagagem, né, familiar, histórica, geográfica, e você se despir de tudo isso é muito difícil, né? A gente faz um exercício de autoconhecimento diário, né? É verdade. Eu vou dar minha contribuição nesse sentido, porque a gente já vai encaminhar para o fechamento do nosso debate, que eu acho que muito proveitoso. Espero que a gente use esse canal para fazer outras, né? Porque eu e Fabiana aqui, a gente falaria horas a fio, né, Fábia? Mas a gente sabe que, né, tudo tem seu tempo. Eu vou dar uma contribuição rápida e depois já vou encaminhar para a gente fazer a fala de fechamento, né? Muita dor, que eu queria estar aqui falando mais, mas eu acho que a gente vai ter outros momentos. Antes de você finalizar, eu quero deixar registrado publicamente que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu também, de todos. Também estou morrendo de saudade de vocês. E assim, olha, eu acho essa parte de desconstrução, ela é uma outra parte nossa que é muito difícil você alcançar. Pela sociedade que nós vivenciamos, a gente já vive nesse conservadorismo todo, isso é muito expressivo na minha fala, e eu vou falar da minha parte, né, que sofro machismo, né, enquanto mulher, mas sou uma mulher privilegiada no sentido, eu sou branca também, né, eu também posso dizer que eu nunca passei por uma situação de entrar num supermercado, numa loja, e ser perseguida por um segurança. Nunca passei por isso. Já vi acontecer com outras pessoas que estavam entrando no mesmo momento do que eu, e eu entrar e nada acontecer comigo, assim, de me perseguirem. Então, não posso falar. Então, eu tenho, assim, um lugar em determinados campos privilegiado, né? Isso daí é fato. Mas isso não me impede de ter um olhar para isso, né? Eu tenho uma citação do Che Guevara que eu sempre menciono e sempre vou mencionar, não sei direito, depois vocês procurem, mas a essência dela eu sei, que é o seguinte, fala o seguinte, se você treme de indignação a cada vez que vê uma injustiça, aí sim somos companheiros. Eu acho que é isso, não é? Acho que esse é o foco. Eu acho que a injustiça, ela tem que me tocar. Porque se o dia que eu passar na rua e ver um morador ali, um frio, não é que eu vou levar para minha casa, porque as pessoas se confundem, acham que o comunista, o socialista, vai fazer piquenique lá, né, com morador de rua, vai levar para sua casa. Não é isso. A gente tenta melhoras para tirar aquela pessoa daquela situação, né? Então, quando eu passo por ali e vejo, aquilo me indigna, meu dia já não vai ser o mesmo. Não só dizer que para Bia Dória, não, morar na rua é bom, né? Vocês viram aí, né? Ótimo apontamento, né? Olha só. Tem atrativos a rua. Eu ainda não sei qual mas segundo ela, tem. Ela não sabe que ela nem anda na rua, né? Ela tem um mundo próprio dela. Então, assim, quando eu percebo essas falas de Bia Dória, de todos esses supremacistas privilegiados, ricos, né? Cheio de
bala na agulha, né, que acaba com a gente com um tiro certeiro, aí sim, quanto mais eu vivo isso, mais eu tento militar contra, mais eu vou identificando pessoas que pensam como eu tenho uma organização política que eu participo, dentro do meu trabalho eu tenho pessoas que pensam como eu assim, eu tenho um grande exemplo disso aqui nessa live, o Daud, que trabalha comigo aqui na escola, o Fabiano, né, e fui agraciada com um aluno feito Léo, que eu tenho vários que pensam como ele também, assim como eu tenho vários que pensam diferente, mas eu tenho vários que pensam como ele. É bom pensar diferente, viu, gente? Não é isso, né? Mas a questão maior de tudo isso é você saber sentir a dor do outro, claro que não vai ser da mesma maneira, e colocar isso para fora como forma de protesto. No seu lugar de fala, igual o Fabiano falou, as correntes ali, vai ter um momento que você vai saber como... tudo é um aprendizado, você vai saber o momento que você vai poder falar, o momento que você vai poder se manifestar. E é uma desconstrução. Eu, enquanto mulher, já reproduzi muito machismo, né? Eu já reproduzi muito, né? Porque eu fui educada num ambiente conservador, né? Assim como toda a minha família. Então, eu vim desconstruindo isso ao longo da minha vida, né, me organizando, na minha adolescência, eu fui vendo algumas falas para não falar lá na frente, mas mesmo assim eu me vi adulta falando também, em questão de vestimenta, em questão de essa competição que colocam para nós mulheres na questão do homem, né, sempre a mulher que tem culpa, e a gente reproduz o machismo o tempo todo. A gente reproduz. E eu venho me desconstruindo através de movimentos, através de leitura, através de perceber o quão aquilo é tóxico, né? Para mim, para quem eu tô, ainda mais eu, enquanto educadora, quando eu estou numa sala de aula, eu percebo que uma aluna está xingando, está usando uma palavra de baixo calão com a outra, a minha obrigação não é só falar, para por aí. A minha obrigação é explicar o que está acontecendo naquele momento, e mostrar que elas não são rivais, e mostrar que nós temos que ter uma certa união até para combater isso que ocorre com a gente. Então, é uma desconstrução. E é essa, finalizando aqui o que eu quero dizer, não sei se eu me fiz entender, porque é muita coisa que vem na nossa cabeça, mas, assim, essa desconstrução, ela tem que ser feita diariamente. E a gente tem hora que a gente cai, assim, a gente tem um retrocesso também, viu? Mas o importante é que a gente continue para frente, né? E o que move a gente são esses momentos. Nesse momento a gente está tendo mais conversa virtual. A leitura, essas conversas virtuais que nós estamos tendo aqui, esses debates, né, regado a muito conhecimento, porque o conhecimento de vida nosso, gente, já é uma literatura, né? A nossa bagagem prévia de vida já é uma literatura, né? Em questão de conhecimento geográfico, em questão de costumes, de cultura, como que você vai lidar com esses seus valores sociais em meio a uma sociedade. Então, tudo isso já é uma grande obra, já é uma grande literatura. Então, isso vai depender como que você vai escrever a sua história. Essa é a importância de tudo. Como você quer escrever a sua história e vai fazer a diferença na vida da sociedade do outro, né? Inclusive eu, enquanto professora. Eu queria fazer só uma citação de um livro, uma indicação que eu gosto muito, é bem didático. Eu já cheguei a trabalhar em sala de aula e agora, para minha alegria, eu vi que veio na biblioteca da escola. Eu não estou com o livro aqui, mas o título é assim, ó. O nome do livro é Quando Me Tornei Negra. Ele é da Bianca Santana. Quando me descobri negra. Quando me descobri negra. Olha, só né? Só o título desse livro aí, só o tema, né? Já diz muita coisa, né? Até como a gente que se declara, né? E aí até isso a sociedade que impõe para nós, pelos valores e morais que eles conseguem. O Daud deu um grande exemplo disso. Eu só fui conseguir me reafirmar, falar sobre mim aos 25, 26 anos, porque antes ele estava seguindo um padrão. Ele estava seguindo um padrão tóxico, mas ele estava seguindo um padrão da sociedade. Então, é isso. Então, a minha indicação é essa, Quando Me Tornei Negra, né, Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana, é super didático, porque são relatos, você lê em um dia, e é muito esclarecedor. Aí eu vou deixar para que vocês façam aí as considerações finais de vocês. Já vou me despedindo por aqui, com muita vontade de voltar para esse espaço, para a gente ter outros temas para debater. E agradecer a todos e todas que nos assistiram, que contribuíram com esse momento aí de grande valia para todos nós que estamos aqui até esse horário. É isso.
Eu queria agradecer também o convite, falar que foi muito bom estar aqui com vocês, muito prazeroso, e conversar sobre essas coisas que a gente gosta de conversar é mais prazeroso ainda, né? E principalmente a gente saber da importância disso. Quero falar que eu estou de olho aqui no chat, mas a minha inabilidade tecnológica, eu vi que bastante gente conhecida, que eu estou morrendo de saudade, passou por aqui, mas eu sou incapaz de falar e escrever ao mesmo tempo. Vou deixar um beijo e um abraço para todo mundo. Eu queria terminar com um poema, posso? Claro! Esse poema vai estar no meu próximo livro, que em breve vai sair aí, que é uma reunião dos meus 3 primeiros livros, mais alguns inéditos. E esse poema é um diálogo com o poema do Mário de Andrade, Ode ao Burguês. Então, eu fiz um diálogo com esse poema, e o poema é dedicado a ele. Ode ao que se acha burguês, para Mário de Andrade. Eu insulto aquele que se acha burguês, o burguês pobre, o burguês capataz, a indigestão imperfeita de São Paulo, o homem tucano, o homem Bolsonaro, o homem sendo mineiro, nordestino, português, chileno, que acha sempre a fina estirpe Lacoste nas costas. Eu insulto a pseudo-aristocracia burra do Facebook, os manés, os joões, os trouxas, os brochas, que aguentam os quinhões nas costas e arrotam felicidade capitalista parcelada. E são felizes, porque têm um bom emprego, e são cidadãos ditos respeitáveis. Eu insulto o burguês capitão do mato, que acha fazer parte dos exclusivos, dos privilegiados, fora o intelectual do Twitter, aquele que prega pela educação, mas nunca estudou. Comunista, socialista, vagabundos. Morte à hipocrisia, morte à estupidez, morte ao bom mocismo machista, morte ao burguês do discurso de meritocracia, ao burguês do conjunto residencial popular. Ai, filha, bandido bom é bandido morto. Somos neoliberal, mas e a nossa aposentadoria? Ó classe média achatada, ó racismo reverso, ódio ao discurso do vitimismo negro, ódio à falácia da ditadura gay, ódio aos que pregam que corrupção é a dos outros, ódio a gente de bem, ódio à moral e aos bons costumes, ódio aos maconheiros que amam a polícia, ódio e insulto, ódio e rancor, ódio e mais ódio, morte ao burguês de carnê, cheirando a lavanda de igreja cujo dinheiro é Deus, ódio vermelho, ódio comunal, ódio social, ódio fundamental e sem perdão. Fora o mimimi do burguês otário. Nossa, muito bom. Excelente. Agora é com você, Léo. O que eu tenho de dizer para vocês, profs, é que eu estou muito feliz, né, de ter participado desse debate tão importante. Fiquei muito feliz quando a professora Patrícia me fez esse convite, eu não estava preparado, mas foi um momento muito importante para mim. Eu agradeço vocês, professores, né, porque eu sei que durante essa pandemia vocês estão se reinventando, né, para dar aula. Não está sendo nem um pouco fácil toda essa situação para ninguém. E eu agradeço por vocês terem tirado um momento para compartilhar comigo e para a gente trocar essas ideias tão importantes, né? Falar sobre essas questões tão importantes e em um tempo tão difícil, né? A gente ter criado esse vínculo, mesmo que virtual, eu acho que estou muito feliz, né? Estou muito grato também por tudo isso, né? Por estar aqui falando sobre o meu conto, falando sobre a minha poesia, falando sobre as minhas visões, né? Enquanto um menino gay e negro, né? Eu estou muito feliz de verdade por ter participado desse debate. É isso. Você é o nosso orgulho, Léo. Um dos nossos orgulhos. A gente tem mais. Tenho muitos orgulhos. Gosto muito de vocês. Estou muito grato. Eu também quero me despedir. Também, assim como o Leonardo também não estava preparado. Adoro falar em público, adoro falar em câmeras. Mas a causa era boa e eu aceitei falar 2 palavrinhas aqui e adorei bastante, fiquei emocionado várias vezes e estamos aí, espero que conversemos mais.
É isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu queria agradecer o Fabiano, que é escritor, poeta, né? Trabalhamos aqui no passado agora por um projeto próprio, né? Um projeto de carreira dele. Fico muito feliz, maravilhoso. Sempre aprendi muito com o Fabiano, aprendo, porque ele tem um jeito assim muito, me aviva muito para falar de política, para falar da vida, para falar de opressão. Grande camarada, grande amigo, guerreiro, né? Agradeço mais uma vez o Fabiano. Você sabe que é recíproco, né? É recíproco, né? Você sabe, né? Com certeza. E o Daut, né? Que é parte de mim também. Aprendo muito. Um dono de uma voz poderosa aqui, que também fala que não estava preparado, mas não precisa, né? Maravilhoso também. Eu nasci, eu estrei. Isso, estrei. Não precisa, dispensa, né? Dispensa qualquer tipo de comentário, né? Falar dele, porque é outra pessoa que combatente, está aí conosco e tem muito para acrescentar aí na nossa batalha aí, dia a dia. E o Léo, viu, Léo? Você já... A gente não vai ficar falando aqui, porque os elogios que você recebeu, igual o Fábio falou, né? Eu também sou bem analógica, então, assim, um pouco complicado. Às vezes eu dou umas olhadinhas aqui, assim, para ver o que estão escrevendo, mas não estou conseguindo ainda, mas, assim, eu vi que o Dot fez as anotações, agradeço a todos e todas que nos felicitaram por essa atividade, é isso que move a gente vai fazer mais atividades, com mais preparo, mas eu acredito que, acho que cumpriu o que a gente queria, agradeço mesmo, o Léo, maravilhoso, e esse livro seu aí vai bombar, vamos divulgar cada vez mais, porque muito bom ter literatura, arte, música, em tempos como esse, né, onde a gente não pode falar muito, o que a gente fala incomoda, né? É isso, gente. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau. Depois a gente vai colocar as citações, viu? A gente vai colocar no Facebook certinho, né? Os livros que o Fabiano indicou, tudo certinho. E boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pelos comentários. E fiquem em casa. Isso, fique em casa. Hashtag fique em casa. Eu quero tomar aquele choconhaque, viu, Fabiano? Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Cortou. Cortou.